Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino que diz: Tu és digno, porque digno é o Senhor de receber a honra, a glória e o louvor. Amém? Então vamos louvar. Queridos, vamos nesse momento, já louvamos, já glorificamos, já declaramos que Ele é digno e somente Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Eu convido a você que está recebendo esse vídeo, a você, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Memorial, gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e buscasse a Deus em oração, mas agradecesse a Deus pelo dia, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua família. Gostaria que você pudesse fazer um momento de gratidão por tudo quanto Deus é, por tudo quanto Deus tem feito, operado e realizado na sua vida, pela proteção, pelos livramentos, pelo cuidado de Deus. Então vamos orar ao Senhor, vamos ser gratos, vamos declarar que nós o amamos, que nós o desejamos e que nossa alma anseia e espera pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ore a Deus na sua casa, no seu lar, pois estamos fazendo esse culto e nós estamos nesse momento ainda de isolamento, mas com as famílias, buscando a face do Senhor e glorificando e exaltando ao nome daquele que pode todas as coisas. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida. Obrigado pelo respirar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada célula do nosso corpo. O Senhor tem cuidado do amanhecer ao anoitecer. O Senhor tem guiado, orientado as nossas vidas e em tudo que temos feito, o Senhor, ó Pai, tem nos livrado, nos abençoado, nos guardado, está do nosso lado. Então, muito obrigado, Senhor Deus. E aqui queremos dizer, como igreja, como teus filhos, Pai, nós te amamos. Ó Deus, nós te amamos. Desejamos, queremos cada vez mais de Ti e encha-nos cada vez mais do Teu Espírito Santo. Queremos mais, ó Pai dos céus, queremos mais da Tua palavra. Ó Deus, queremos mais da Tua presença, da Tua paz, do Teu perdão, do Teu agir, do Teu milagre, do Teu poder. Vem, Senhor, sobre nós, pois Tu és a nossa esperança. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por
pois Tu és o nosso Salvador. E como fiel Tu tens sido para com cada um de nós, mesmo nas tribulações, momentos difíceis, na dificuldade, na luta, o Senhor está conosco. Então toda honra, toda glória e todo louvor, Tu és digno de receber Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem nós oramos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesse dia, nesse domingo, um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Eu gostaria de ler esses dois versículos da Palavra de Deus e, na verdade, o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo trazendo uma advertência, uma exortação, uma palavra muito séria para Timóteo, para esse jovem pastor, para aquela igreja, mas também uma advertência e um cuidado que todos nós temos que ter diante das coisas espirituais e daquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, ele escreve então em 1 Timóteo 4, 1, versículo 2, o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Queridos, olha que advertência que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, orientando a Timóteo para que Timóteo pudesse ensinar a igreja a respeito do perigo de ter uma mente cauterizada, aonde pode ser chegar a um estado de incredulidade tão profunda, onde ela não consegue mais ter nenhuma sensibilidade para com as coisas espirituais, pois tudo já se tornou inoperante na vida, na alma desta pessoa, já que uma mente cauterizada ou uma consciência cauterizada está ligada, como o apóstolo Paulo ensina, a um esfriamento da fé, a um distanciamento das coisas espirituais, a um endurecimento com relação a tudo que se refere à palavra de Jesus Cristo, ao ensino de Jesus Cristo ou à fé em Jesus Cristo. E como o apóstolo Paulo fala, a cauterização aqui, ela era feita por um instrumento de ferro aquecido em brasa viva e tinha o objetivo de marcar a pele da pessoa. É como se estivesse marcando o escravo, queimando, criando uma tatuagem, mas também era usada para cauterizar ferimentos ou cauterizar uma pele que estava doente, ele queimava, então gerava ali uma cicatriz. Então o apóstolo Paulo, ao falar a respeito de uma consciência ou de uma mente ou de uma alma cauterizada, ele está falando que essa consciência foi queimada, destruída pelo fogo, doente, marcada pelo inferno. Ele está falando, ele está se referindo a pessoas que qualquer ser humano pode acontecer e se torna tão dura a sua consciência com relação às coisas espirituais, com relação a referências à palavra de Deus, com relação à fé, e como se a pessoa estivesse tão adormecida, ela não sente mais nada quando esta verdade de Cristo lhe é revelada. E nós conhecemos a Jesus Cristo, esta fé vem a nós por causa da palavra, a salvação ela de forma
tão especial revelada na palavra de Deus. E o pecado, ela vem destruir justamente a nossa consciência, o pecado vem destruir justamente o homem. Então o pecado nos afeta diretamente no nosso relacionamento com Deus. E quando esta alma, quando esta consciência ela fica cauterizada, é como ela decidisse a não acreditar, é como ela decidisse a não aceitar, a não reconhecer a Cristo, a não reconhecer a palavra de Deus, a não reconhecer o poder de Deus, a não reconhecer, enxergar ou sentir o agir de Deus. Porque para essas pessoas, as suas mentes ficaram cauterizadas. O pecado já se tornou tão normal para ela, a prática já se tornou um comportamento tão normal e tão aceitável diante deste mundo, diante de tanta imundícia, diante de tanta iniquidade que não lhe afeta em mais nada. E o apóstolo Paulo estava escrevendo que nos últimos dias nós encontraríamos com certeza com mais frequência esse tipo de pessoas. E a gente encontra esse tipo de pessoas não é só no mundo, como as pessoas ímpias ou aquelas que praticam a iniquidade. Nós podemos encontrar esse tipo de pessoas até mesmo entre nós. Pessoas que estão trazendo falsos ensinos, estão trazendo para dentro da igreja heresias, a fim de enganar o povo. E o apóstolo Paulo está afirmando, ou ele está advertindo, ou chamando a atenção, para que tais pessoas que praticam isso, por terem a sua mente cauterizada, estão ensinando coisas de demônio, espíritos enganadores, malignos. Ou seja, elas não conhecem nem a palavra de Deus, elas erram por não conhecer o poder de Deus, são hipócritas, como artistas, ensinam a falsidade, a heresia. E por esta razão, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas, além de negarem a palavra de Deus, além de negarem o ensino de Jesus Cristo, elas se tornam pessoas extremamente perigosas entre nós. E por que elas se tornam perigosas? Porque elas são influenciadoras. Elas podem influenciar e trazendo prejuízos para o homem, trazendo prejuízo para as famílias, trazendo prejuízos para a igreja, porque em vez de levá-las ao encontro da palavra, estão lhes afastando da palavra. Em vez de se alimentarem da palavra, está tirando o alimento que é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito desta advertência com referência aos últimos dias, pessoas com mentes cauterizadas, elas não creem mais no poder de Deus. Elas duvidam do que Deus pode fazer. Elas podem até falar, elas podem até ensinar, mas o próprio coração delas não acreditam, não têm fé. Elas caminham cada vez mais para longe de Deus, elas caminham cada vez mais para longe daquilo que é eterno nos céus, e estão ensinando coisas erradas e levando a erros morais, iludidas pelo pecado e pela iniquidade, e sendo conduzidas pelo próprio inferno nas trevas, e falando por aí, o que tem a ver? Todo mundo faz, todo mundo pratica, já virou normal. Sabe, essas pessoas assim preferem distorcer o ensino da palavra de Deus, a fim de que possam justificar os seus próprios pecados, a fim de justificarem as suas próprias vidas erradas. Mas o interessante é que a própria palavra de Deus
condena os que assim praticam, os que assim vivem, os que assim ensinam. Porque a palavra de Deus, ela vai ir na direção da nossa consciência, a fim de transformar as nossas vidas. Mas aqueles que praticam tais coisas, elas estão praticando conscientemente, sem nenhum sinal de culpa, sem nenhum pesar na sua alma. Quando o indivíduo chega a esse nível de atitude, ou a esse estilo de vida, todas as advertências que o próprio Espírito Santo nos traz alerta através da própria palavra de Deus, elas não permitem, elas não deixam que esta palavra entre em suas vidas, porque as suas mentes já estão destruídas, já estão queimadas, já estão endurecidas, já estão cauterizadas pelo próprio inferno, pela própria iniquidade. Então esta palavra, eles não deixam que estas palavras entrem nas suas vidas, transformem e mudem a sua história. E qual é o resultado disto tudo? Cada vez mais pessoas estão vivendo em desobediência àquilo que o Espírito Santo ensina. Estão rejeitando toda a verdade. Estão caminhando na direção errada. Elas, na verdade, nunca conheceram o amor de Deus. Nunca conheceram verdadeiramente o perdão de Deus. Nunca tiveram um encontro com a graça salvadora, libertadora, transformadora de Jesus Cristo em suas vidas, porque justamente as suas mentes estão tão endurecidas, porque elas não conseguem reconhecer nem os seus próprios pecados, elas não conseguem reconhecer os seus erros, e por não reconhecerem os seus pecados, elas não se arrependem. E o que Deus espera? O que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo? Qual é o plano, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que esta palavra, como semente, possa cair no nosso coração, possa cair na nossa alma, possa cair na nossa consciência, e que o nosso coração seja tão fértil, uma terra fértil, na qual esta palavra possa germinar, possa crescer, para a fim de que sejamos cheios do Espírito Santo, prontos para ouvir a palavra, prontos para receber a boa palavra de Deus, e sendo obedientes a essa palavra, vivendo dominados, cheios do Espírito Santo, com um coração que crê e um coração que caminha à luz desta palavra. Esta é a palavra poderosa para guardar e salvar as nossas vidas, e na obediência desta palavra, obedecendo e fazendo o que é agradável ao coração de Deus. Portanto, meu querido, nós estamos sendo desafiados a não termos uma mente, a um coração endurecido com relação às coisas espirituais, com relação às coisas da fé, com o poder de Deus, com a graça de Cristo Jesus. O que a palavra de Deus nos desafia é que possamos ter um coração sensível, um coração moldável, um coração onde possa ser alcançado dia a dia pelo poder da palavra, que vai nos transformando, para que quando Cristo voltar, possamos nos encontrar enquadrados, para que possamos estarmos dentro, para que possamos estar encaixados, para que possamos estar incluídos naqueles que obedecem, naqueles que vivem, naqueles que creem, naqueles que estão prontos e que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, daqueles que estão prontos para crer e nunca duvidar. Nós somos chamados a viver por fé. Meu querido, caminhe por fé e não por vista, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Deus, que nossa vida
não seja endurecida, não se encontre o nosso coração endurecido, queimado, cauterizado para com as coisas espirituais. Mas que possamos, ó Pai, voltar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa compreensão para aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E, Pai, fala o nosso coração, que sejamos a cada dia mais cheios do Teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos, ó Pai, possam ouvir a Tua palavra e não heresias ou falsos ensinos, não, mas em nome de Jesus, que isso seja repreendido, porque isso vem do inferno, são espíritos enganadores, mas a Tua palavra que revela a verdade, possa, ó Pai, ser o centro da nossa vida e que possamos viver em obediência, olhando somente para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nos ensine, ó Pai, nos capacite a viver cada vez mais em Ti, pois assim clamamos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que Deus possa guardar a sua casa, que Deus possa guardar a sua família, que Deus possa guardar a nossa igreja, para que possamos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, não sermos engolidos, envolvidos por falsos ensinos, por falsos profetas, por falsos mestres, mas que nossos corações possam estar completamente voltados para a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com os irmãos, compartilhe com todos os seus conhecidos, para que possamos realmente ter o nosso coração, um coração sensível e voltado para o poder de Deus que opera em nós. Tudo quanto Ele deseja dos céus, pois Ele é Deus. E como Deus, está no controle de todas as coisas. Então Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.